Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Muito bom podermos cultuar ao Senhor, adorá-lo. Hoje pela manhã já o fizemos, né? Estudamos a palavra na escola bíblica dominical e depois nós fizemos o momento de ceia do Senhor. E agora estamos mais uma vez reunidos, adorando o Senhor e prontos a ouvir a palavra dele. E nessa noite não é o pastor que vai compartilhar. É o irmão Otávio. Vem cá, Otávio. O Otávio que vai trazer a mensagem para a gente hoje. E eu queria que você orasse agora comigo pela vida do servo dele. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela vida do Otávio, que se dispõe a ser instrumento do Senhor nesta noite. Que o Senhor abençoe o teu servo e o use poderosamente para falar aos nossos corações através da sua santa escritura. Que o teu servo seja revestido da autoridade que vem do alto, do Senhor, e que o nosso coração seja boa terra para a semente plantada. Sim, Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos, oramos ao Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite para quem nos acompanha em casa também. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você deve estar se perguntando, se o pastor está aqui, por que sou eu que estou aqui? A verdade é que o pastor, gente, ele está querendo aposentar, sabe? Já foi lá no SSS, já está tentando pedir as contas, mas como ele não conseguiu, ele está caçando alternativas, né? E ele montou o grupo de homilética, né? Para ensinar os membros da igreja a pregarem e tal. Mas eu sei o que você está fazendo, pastor. Brincadeira, gente. É uma oportunidade extremamente importante eu estar aqui. E para quem é do grupo de homilética sabe que aquele que é mais abençoado por estar pregando é o cara que está aqui em cima, né? Para cada ministração que vocês ouvem num domingo, o pregador escutou ela 14 vezes, né? E provavelmente foi edificado de forma diferente em cada uma delas, né? Então acaba que eu sou o mais abençoado de todos por estar aqui, né? Por mais do que os nervosismos e esse tipo de coisa, né? E por causa disso, né? Nós que pregamos aqui, a gente tenta buscar coisas que toquem ao nosso coração, né? Porque se a palavra que a gente vai pregar toca no nosso coração, que está disposto, está preocupado em escutar a palavra de Deus, então é uma palavra que pode tocar aos corações dos irmãos que estão aqui, né? Claro que é o Espírito que faz isso, mas a gente busca um pouco disso, né? Então, relacionando então com a vida do pregador aqui, eu queria ler primeiro uma definição que eu puxei do dicionário mesmo, né? E por mais que muitos aqui talvez não saibam a definição exata, como está no dicionário, todos aqui já experimentaram isso e sabem na pele o que quer dizer isso, né? Eu digo todos aqui porque os irmãos vão entender, né? A palavra é um substantivo masculino que se chama desespero. O dicionário traz 4 definições aqui, eu vou lê-las rapidamente, que ação de desesperar, né? Eu falei que é um substantivo, mas parece estranho, né? Mas é porque está dando nome a esse tipo de ação, né? 2, sentimento de extrema aflição de uma pessoa que não vê saída para uma determinada situação. 3, estado de desânimo de alguém que se encontra em grande dificuldade. 4, estado de desalento excessivo. Mas antes de a gente discorrer sobre o significado real, né, porque aqui é só o dicionário, mas cada um consegue, através das situações que viveu, através das dificuldades que enfrentou, das faltas de saídas, né, cada um consegue mostrar, falar e relatar sobre o que é o desespero, né? Mas eu quero voltar um pouquinho antes. O que nos leva ao desespero, né? Como uma das definições aqui, como a gente viu, é uma pessoa que não vê saída para uma determinada situação. Então, isso não... O desespero não necessariamente, e várias das vezes, não é algo que acontece assim. Ele é um processo, né? Porque aqui não fala simplesmente da pessoa estar numa situação difícil, né? Aqui fala de uma pessoa que não vê saída para essa situação. Então, pode ser que a gente enfrente uma certa situação e
a princípio a gente não está desesperado. A gente vê, não, beleza, eu tenho esse problema aqui, então eu vou resolver dessa forma. Aí você vai, tenta resolver daquela forma e não dá. Não, beleza, então vamos para o plano B. Então vai, eu vou tentar o plano B, também não deu. E aí eu vou para o plano C, e o plano C vai dar e não dá. E aí sim, à medida que você vai tentando entrar nas portas que você achou que eram saídas e elas são becos sem saídas, que começa o desespero. Então o desespero é muito mais quando você já tentou de tudo e você não vê mais saída, né? Então, muitas das vezes a gente vai passar por situações difíceis que a gente não vai ficar desesperado e muitas das vezes a gente vai passar por situações muito mais simples, mas que a gente vai estar desesperado porque a gente não vai estar enxergando a saída, né? Então, acho que todos aqui já viveram isso em diversas formas, né? E o ser humano, né? Tem diversos psicólogos aqui nessa igreja que vão saber que nós, como seres humanos, evitamos ao máximo a sentir essa sensação de desespero, né? É uma sensação tão ruim que a gente tem uma aversão muito grande, né? Então a gente faz coisas que normalmente não faríamos somente para evitar essa sensação ruim, né? E isso pode nos levar a coisas ruins, mas incrivelmente pode nos levar a coisas boas também, se a gente saber utilizá-las. Então, por exemplo, quando você está o pastor contou esse caso sobre ele, mas isso já acontece com várias pessoas, que na praia ou numa corrente de água que você tem uma placa falando não entre aqui, aqui tem corrente de retorno, e algumas pessoas escutam, outras são teimosas e entram. E a pessoa leu aquela placa, entrou e ela é pega pela corrente de retorno, né? Porque aquela placa não está ali à toa. E aí essa pessoa, a primeiro ponto, ela não está desesperada, ela nem percebeu a corrente de retorno direito. Mas na hora que ela começa a tentar nadar e ela gasta todas as suas forças lutando contra aquela correnteza e ela nem saiu do lugar ou está sendo arrastada para mais dentro do mar ainda, aí sim entra o desespero. Aí, depois que ela já gastou todas as forças, já tentou tudo que ela pôde fazer, aí sim o desespero entra. E quando o desespero entra, você para de ver saídas, você para de ver tudo. E aquela saída que a placa deixou bem clara, que era o aviso de que você tem que nadar pro lado, não é lembrado por você. Porque você está naquela situação desesperadora. E justamente porque você não está vendo a saída. Então, você pode saber qual que é a saída aqui. Mas na hora do desespero, se aquilo não tiver internalizado em você, não vai fazer diferença. Então, eu queria dar esse contexto inicial porque a gente vai entrar na história de uma pessoa que estava desesperada e, primeiro, ela fez decisões muito ruins, mas depois ela conseguiu utilizar esse desespero para gerar bons frutos, né? E eu quero mostrar isso, que ao invés de tentarmos evitar ao máximo sentir essa sensação de desespero, que a gente consiga usar essa situação que é inevitável para todos nós, né? Saber como aplicá-la, né? E como cristãos é ainda maior, porque esse desespero é a primeira coisa que o cristão enfrenta quando ele se converte, né? Quando a gente é novo convertido, a gente se converte a Cristo, mas sem entender completamente o Evangelho. Ninguém entende, nem mesmo o pastor aqui entende 100% do Evangelho, porque ele é infinito, né? Cada vez que você lê a mesma passagem da Bíblia, você vê mensagens diferentes, você vê ensinamentos diferentes, então é a sabedoria de Deus que está aqui, ela é infinita. Então, não tem como. Mas quando a gente se converte, o primeiro passo, a primeira realização que a gente tem é da nossa impotência contra o pecado, né? Então, nós nos convertemos, vou virar um cristão e beleza, eu tenho que lutar contra o pecado. E aí você faz igual o cara lá, tenta nadar com todas as forças, vou conseguir lutar contra o pecado e não dá. Não, então eu vou fazer tal coisa, vou fazer aquela meditação, aquilo que o coach falou, não sei o que, tarará, e não consegue. E aí você fica de frente com aquela realidade de que, beleza, eu não consigo fazer, eu não consigo sozinho lutar contra o pecado. E o que eu faço? Porque eu sei o que o pecado gera, né? Eu sei para onde que ele me leva. E como é que eu faço isso? E a gente começa a entrar nesse desespero, né? O John Bunyan, escritor do Peregrino, né? Ele colocou essa dificuldade, né? O livro Peregrino é um livro que um cristão escreveu e através de metáforas ele demonstrar essa caminhada de santificação de todo cristão,
né? Então ele vai relatar diversas situações que o cristão passa, e é muito interessante que a primeira dificuldade que ele coloca quando o cristão, né, o personagem se chama cristão, né? Ele coloca o nome das pessoas com as características dela, né? Então o cristão se converte, e no começo da caminhada, o primeiro lugar que ele entra, que ele cai, é no poço do desalento, ou no poço do desespero, né? Justamente porque ele entra e tem aquela percepção de, meu Deus, eu não vou, tenho que lutar com o pecado, e eu sou impotente, eu não consigo fazer nada. E aí é muito interessante porque ele usa de um pântano, né? Então ele luta, tenta sair de lá pelas próprias forças e não consegue, ele só vai afundando mais, né? Como uma areia movediça. Então ele teve que ter a ajuda de um outro cristão, né? Mas esse outro cristão também, ele conta que ele caiu no poço, né? Então teve que ter algum momento alguém que não caiu nesse poço para ajudar o primeiro, que ajudou o segundo, e esse foi Cristo, né? Então o autor vai falar que existem pedras deixadas por Cristo naquele pântano para que a gente não se afunde, né? Então a gente vê, e o autor ele tirou claramente isso da vivência dos cristãos e da própria Bíblia, que isso é de fato verdade, né? E eu quero discorrer um pouco nessa noite sobre isso, sobre como ao desespero nós podemos nos agarrar às rochas certas para não nos afundar, né? Ou seja, nós temos uma rocha que podemos nos agarrar para não nos afundarmos nesse poço de desespero e podemos sair de lá, né? Então, e essa rocha, para os cristãos que já estão aqui, para quem não sabe, eu vou falar, é Cristo. Então nós temos que nos agarrar a Cristo, né? Então, sendo assim, eu quero mostrar a história de uma mulher que estava em um desespero tremendo, né? E conseguiu sair, né? Conseguiu sair através de se apoiar na rocha que é Cristo, né? Eu vou estar lendo Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 34. Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 34. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, não chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali estava uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, né, o fluxo de sangue. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, ou a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu quero, igual eu falei, a Bíblia traz ensinamentos infinitos, eu poderia falar de várias coisas aqui, mas eu quero focar em 3 partes aqui dessa passagem que mostram 3 coisas, né? A primeira que eu já falei, que da nossa impotência, né, do ser humano, a gente é tão arrogante, a gente vive as nossas vidas, principalmente quando a gente ainda estava no mundo e a gente teve que aprender a se virar, porque a gente não tinha Deus para nos ajudar, e quando a gente se converte, quando a gente
vai para Cristo, a gente carrega isso com a gente. Então, a gente ainda acha que a gente dá conta, a gente acha que, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e até no grupo dos homens estava discutindo sobre, não vou orar para Deus por causa de uma gripezinha, porque eu mesmo resolvo isso, vou pedir a Deus coisas mais importantes, mas mal a gente sabe que essa gripe, se Deus quiser ou não ajudar, essa gripe pode virar coisa muito pior, ou o remédio pode não ser o suficiente, porque a gente acha que o remédio vai nos ajudar, ou vai ser um médico, ou um tratamento que eu vou fazer, mas quem promove a cura é Deus, né? Seja ela espiritual ou física. E a segunda coisa que eu quero mostrar é que o desespero pode ser algo bom, né? Então, desde que ele nos leve a nos agarrar à esperança, né? Então, quando estamos desesperados, nós procuramos por qualquer coisa, né? Voltando para o caso do cara da pessoa que está afogando, né? O pessoal até recomenda que você não chegue por frente da pessoa que está se afogando, porque ela está tão desesperada tentando agarrar então qualquer coisa que ela pode te afogar, tentando puxar o ar porque ela está desesperada. Então, você, naquele desespero, nada mais importa, aquela decência que a gente tem de, não vou fazer isso com o outro porque ele pode afogar. Você não está pensando nisso, né? Você está desesperado, você vai agir sem qualquer outra restrição, né? Simplesmente com o objetivo de se livrar do desespero, porque, de novo, é um sentimento totalmente desagradável que a gente tenta evitar a qualquer custo. E terceiro, eu quero mostrar que quando nós depositamos então essa esperança em Cristo e não em qualquer outra coisa, nós temos efeitos muito melhores do que qualquer coisa que a gente possa botar a nossa esperança, né? Então, essa mulher que depositou no começo a esperança nos médicos, e vamos dizer que ela fosse curada, né? Ela teria só sido curada do sofrimento dela. Ela não teria escutado de Cristo, vá em paz, e a sua fé lhe salvou. Né? Essas coisas, quem promove é somente Cristo, né? Então, primeiro, então, eu quero entrar nesse primeiro ponto, né? Da nossa incapacidade de fazer qualquer coisa, né? A nossa incapacidade perante o pecado, perante as dificuldades, né? No versículo 25 e no 26, eu vou reler ele aqui, fala o seguinte: estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, piorava. Os outros sinóticos, né, Mateus e Lucas, também falam sobre essa passagem, mas eu escolhi Marcos justamente por essa expressão que ele coloca, né? Mas ao invés de melhorar, piorava. Então, vocês verem que essa mulher, não havia pouco tempo que ela estava sofrendo, né? Ela estava numa situação difícil por 12 anos e talvez no começo, né, assim como nós que às vezes ignoramos sinais de doenças ou coisa assim porque a gente não quer encarar a realidade, encarar aquela situação que pode a princípio parecer a nossa sem saída, e ela pode ter acontecido a mesma coisa. Ela começou a ter um sangramento, aí ela pensou, não, tá, vou num médico X, ele vai me receitar tal coisa, tal tratamento, e eu vou ser curado. E não foi, né? E aí começa aquilo que todo ser humano repete, né? Então vou no plano B, vou no plano C, e à medida dos 12 anos ela deu tudo que ela tinha. Não só financeiramente, né? Ela gastou tudo que tinha, mas se vocês olharem no 26, aqui fala que ela padecera muito sobre o cuidado. Ela não foi em muitos médicos, ela padecera, né? Se a gente pensar na medicina daquela época, que não tinha talvez analgésicos tão bons quanto tem hoje, e tratamentos com anestesia e esse tipo de coisa, então a cada médico que ela ia, ela sofria cada vez mais, né? E ela não melhorava, ela só piorava, né? Então nossas tentativas de nos ajudar, de pensar que nós conseguimos dar conta, só nos faz piorar e não melhorar, né? E isso vai nos levar a um desgaste. Então, à medida que eu vou tentando com as minhas próprias forças, sempre eu vou me desgastando. E essa mulher, ao longo de 12 anos, fez isso. Ela já não tinha mais o que dar. E muitas das vezes nós cansamos. E cansamos por quê? Porque a gente nos baseia na nossa própria força. E as coisas que vêm sobre nós, né, não damos conta sozinho, né? Quando fala que não veio tentação que fosse maior, Deus estava pressupondo você está com ele, não para o ser humano comum sem a ajuda de Deus, porque sem a ajuda de Deus nada a gente pode fazer, né? Cristo deixou isso bem claro e a Bíblia deixa isso bem claro, mas por arrogância, por medo, por incredulidade, por ignorância, nós
não damos ouvido a essas passagens, nós ignoramos isso e pensamos que nós damos conta. E nos frustramos. Nós vamos na porta A, na porta B, na C, e nenhuma delas dá, porque nenhuma delas foi ao menos saída em algum momento. Foi só a gente se enganando porque a gente não quer enfrentar a realidade que sem Cristo a gente não tem saída. E diante dessa realidade, nós ficaremos desesperados, né? Mas glória a Deus que Ele deu o Filho dele para que nós possamos viver com esperança, né? Com o contrário do desespero, né? Se o desespero, né? Esse D, né? Esse prefixo D é de falta de, né? Então desamparo, falta de amparo, né? Desajeitado, falta de ajeito. Então desespero, né? Falta de espero, falta de esperança. Então quando Cristo vem até nós e o fato do nosso aleluia, o nosso amém, é justamente por causa disso, porque agora nós vivemos com essa esperança, né? Mas, a princípio, né, nós não percebemos isso claramente, né? E nós tentamos com as nossas próprias forças. E não dá, a gente viu aqui que a mulher... Olha só, se ela sofreu aos 12 anos isso e padecer na mão de muitos médicos, ela não tinha pouco dinheiro não, gente. Né? Médico, hoje em dia, tratamento é caro, naquela época também era. Então ela tinha recursos financeiros para gastar aqui e esses recursos não foram fonte de apoio para ela. Não foi uma rocha no poço do desalento, né? Foi, no máximo, um cipó que se rompeu muito facilmente, né? A força de vontade dessa mulher, olha só, 12 anos ela foi aos médicos, então ela tinha uma força de vontade muito grande. Mesmo assim, essa força de vontade que ela depositou sua fé em princípio não foi o suficiente. Foi somente quando ela fez outra coisa que ela, enfim, teve cessar esse sofrimento. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar para os irmãos justamente o que eu estou falando aqui. Que, pelo amor de Deus, gente... Né? E eu tô falando isso pra mim também, porque né, você cansa, você esquece e no desespero você não vê saída justamente por causa disso. Mas apoiar-se nas suas próprias forças é furada, é nadar contra a corrente de retorno para frente. Você vai se cansar, você vai esgotar tudo que você tem e você vai continuar com o mesmo problema. Você vai piorar em vez de melhorar. Então, não façam isso, né? Eu pretendo mostrar aqui o que vocês devem fazer ao invés disso, né? Como cristãos, nós sabemos que tem uma saída. Eu afirmo isso, que existe pelo menos uma saída. Na verdade, só há uma saída de fato para qualquer coisa, né? Então, fiquem comigo aqui e guardem isso no coração, né? Nós não damos contas e isso talvez seja difícil de engolir, talvez isso quebre o nosso ego, mas que seja, né? Deus vai falar que aqueles que se humilham serão exaltados. Então, aqueles que reconhecem que somos fracos, que não damos conta e que precisamos de ajuda de alguém para nos ajudar a sair desse poço, então, aí sim começa a nossa caminhada de fato. E assim como o peregrino saiu do poço e começou sua caminhada e enfrentou diversos outros desafios, né? Nós também podemos. O segundo ponto é que, então, foi algo muito interessante, né? Porque no 27, ela vai falar o seguinte, né? Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Né? Essa mulher agarrou a rocha. Ela talvez não tinha... não pensou... Não fez intencional isso, né? Tipo, não, eu sei que Cristo é a rocha e por isso me agarrarei nele. Ela estava tão desesperada e procurando qualquer saída que Cristo foi a que apareceu ali. Falou assim, vai que isso dá certo, né? Porque ela estava tão desesperada que estava procurando qualquer coisa. Mas mesmo que seja por coincidência, né? Ela se esbarrou de fato com a rocha que foi deixada ali naquele panto, né? E ela não fez isso à toa, né? Ela exigiu algo para ela fazer isso, porque se vocês verem no 33, vai falar aqui, ó, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou os seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Por que essa mulher estava tremendo de medo, né? Ela não fez muita coisa a não ser tocar no manto de Jesus, né? Igual os apóstolos falou, teve um monte de gente que estava esbarrando em Jesus, né? Porque eles não estavam com medo e sim essa mulher, né? Pela lei, né? O sangue, né, a pessoas que estavam com hemorragia ou a questão da menstruação,
era considerado algo impuro, algo que deixava a pessoa imunda. Ela não poderia tocar nas pessoas, ela não poderia tocar nas coisas, porque essas coisas, essas pessoas que fossem tocadas também seriam imundas. Seria como eu tivesse sujo, enlamaçado e fosse abraçar alguém, eu tornaria essa pessoa suja também. Então, diante da lei, essa mulher era imunda, era suja, e ela não poderia ter tocado ainda mais em Jesus, né? Ela não poderia ter tocado em suas vestes, mas o que fez ela a tomar essa atitude, né? Porque, olha só, depois que ela fez, ela contou para Jesus tremendo de medo. Então, vocês veem que o medo não foi o suficiente para parar essa mulher de tocar no manto, porque ela tinha um combustível para fazer isso, e é o desespero. Então, ela, querendo ou não, ela usou do desespero para quebrar essas barreiras que ela tinha, do medo, de outras coisas que a impedia de chegar até Cristo, né? Então, ela se agarrou à esperança, ela se agarrou àquilo que ela pensou que poderia dar certo, e dessa vez deu. Mas enquanto essa mulher fez isso, nós podemos fazer intencional. Em vez de procurar diversas portas e torcer para uma delas ser Cristo, vamos direto até Cristo. Porque e se isso não fosse, a gente não conseguisse aproximar por sentirmos que somos imundos, e de fato somos, assim como aquela mulher pela lei era considerada imunda, nós pela lei também somos imundos. Nós também pelo pecado somos considerados impuros, e nós não, na teoria, não deveríamos aproximar de Jesus. Mas e aí a gente cria barreiras, porque Jesus está aqui e eu sou sujo e eu tenho que me afastar dele, e ele brilha, eu sou escuridão e eu não quero aproximar dele. Mas essas barreiras que a gente cria, que nos impede de chegar até Jesus, podem ser vencidas, claro, com o poder do Espírito e com uma luta constante, mas podemos usar do nosso próprio desespero, né? Então, essa situação que a gente se encontra desesperadora de não encontrar outra saída, e a única saída que a gente está vendo é o próprio Cristo, mas a gente não quer se aproximar dele, vai gerando uma bola de neve que ou você vai estar desesperado demais, ou você vai estar com medo demais. E se você conseguir usar esse desespero não para afogar outra pessoa, não para correr para qualquer outra falsa esperança, falsa rocha, que na verdade vai ser só um cipó, que não vai te sustentar em nada, e você usar como combustível para se aproximar de Cristo, se aproximar dele e vencer esse medo, vocês encontrarão o que essa mulher encontrou, né? Cura. Então, vocês veem que depois que ela fez, e depois que já aconteceu tudo, ela estava com medo. Então o medo voltou, mas não foi o suficiente. O desespero dela foi usado por ela para vencer esse medo. E eu quero convidar os irmãos também a utilizar disso, né? A gente tenta evitar o desespero ao máximo, tenta fugir dele e de todos os sentidos. Eu não quero sentir isso, não quero sentir o desespero porque isso é ruim, né? E ao invés de a gente tentar evitar, que a gente não vai conseguir, nem todas as situações da vida vão ser claras à porta, e vamos, assim como a pessoa que está se afogando, esquecer da placa e o que ela orientou, vamos esquecer da palavra que orienta a nossa vida e não contar com a ajuda de Deus. Mas esse desespero pode ser usado por você, em vez de tentar ser evitado, para se aproximar de Cristo. Então, nós podemos usar algo que a princípio é ruim para a gente, para gerar algo muito bom, né? E isso é gerado muito bom porque é Cristo. Então, quando nós vencemos esse medo e aproximamos de Cristo, isso gera algo bom, né? Agora, quando deixamos o desespero nos levar a fazer outras atitudes, aí já não é. Então, a gente vê que tem algo direcionado, né? Isso só funciona se for com Cristo. E é o que eu quero mostrar no meu terceiro ponto, que é justamente isso, os efeitos que traz a gente depositar a nossa esperança em Cristo. Olhem para vocês verem no 29 e no 34, né? O 29 fala assim: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E aí no 34, então ele lhe disse: filha, a sua fé a salvou, ou a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Para vocês verem, essa mulher estava procurando cura para condição física dela, né? Para a hemorragia que ela estava tendo pelos 12 anos. Mas quando ela se aproximou de Jesus, apesar do medo dela, apesar de se sentir imunda, ela foi até Jesus, ela encontrou muito mais, né? Porque a Bíblia vai nos falar que Cristo é tão grande que ele pode dar muito mais do que aquilo que a gente pede, né?
essa mulher só queria ficar livre, ela só queria o 29, ela só queria ficar livre da hemorragia, mas no 34 ela encontrou: livre do seu sofrimento, vá em paz, e a sua fé a salvou. Olha só, essa mulher ganhou muito mais, ela foi salva e ela conseguiu ir em paz, né? O desespero nos tira totalmente a paz. Vocês acham que ao longo desses 12 anos, quando essa mulher começou a ficar desesperada em algum deles, vocês acham que ela dormia tranquilamente, que ela podia descansar, podia fazer as atividades dela normalmente, sem ter aquela angústia acumulada no coração dela? Jamais, né? E aí, quando ela encontra com Cristo, ela escuta um "vá em paz". Ela finalmente consegue estar em paz com aquilo. Ela finalmente consegue encontrar algo que vai sustentar ela nesse desespero. Vai ser a rocha na lama. Então, quando nós estamos desesperados e nos afundamos, nós temos Cristo. E quando nós depositamos a nossa fé nele, nós sempre temos o "vá em paz" conosco. Não é só essa mulher, né? Nós, no meio do desespero, nós temos uma rocha para colocar os pés. E isso não quer dizer imediatamente que você vai sair do poço, mas isso quer dizer que você não vai se afundar cada vez mais e tentar se debater, e com uma areia movediça você vai piorar em vez de melhorar. Você vai ter uma rocha sólida nos seus pés que vai te dar paz para você olhar para um lado, olhar para o outro e enxergar Cristo como uma saída para essa situação. Então, quando nós depositamos nossa esperança, igual essa mulher depositou em Cristo, e tendo agarrado ele com a fé, né? Porque aqui a gente vê no 34, Cristo falando, né? A sua fé a curou. Então, não foi o fato dela ter encostado no manto de Jesus. O manto em si de Jesus não tem poder nenhum, mas aquele que estava usando o manto tinha. E diferente do manto que provavelmente já apodreceu há muito tempo, Cristo ainda vive, nós podemos nos aproximar dele para sermos curados. Então, se aproxime de Cristo, né? E não busque outras soluções que não vão ser soluções de fato, porque, igual eu falei, só há uma saída, que é Cristo Jesus. Outras coisas podem nos dar essa falsa sensação de estabilidade, mas como nós bem sabemos, Deus sustenta todas as coisas. Então, até aquelas coisas que você está depositando sua fé são sustentadas por Deus. Então, aquele remédio que você acha que vai curar a sua doença, aquele coach que vai te ensinar sobre finanças, ou seja lá o que for, que você deposite a sua esperança, você vai esperar, e uma hora aquilo vai ruir, porque aquilo não é de fato uma rocha. É um cipó, uma pedrinha que você se enganou para evitar o desespero, em vez de usar para você ir de fato para o lugar sólido que é Cristo. Então, é muito e infinitamente melhor quando nos aproximamos e nós usamos de Cristo como nossa base, porque nós não encontramos só fique livre do seu sofrimento, mas encontramos vá em paz e a sua fé o salvou, né? Essas duas coisas só podem ser obtidas por Cristo, enquanto que no máximo, né, essa mulher, se ela conseguisse a cura através dos tratamentos do médico, teria só isso. Ela continuaria, na próxima situação que ela tivesse, ela ficaria desesperada de novo. Ela teria que fazer outras medidas e caçar outros médicos, e talvez, por ela já ter gastado tudo o que tinha com esses médicos, ela já não teria mais como sair, né? Mas Cristo não pede nada de nós. Cristo não nos desgasta, mas ele nos regenera. Então, enquanto essa mulher se cansou dos 12 anos de sofrimento na mão dos médicos, ela foi restaurada. A paz dela foi restaurada quando ela se fixou em Cristo. Então, quando estamos em Cristo, nós não nos cansamos, né? É como o jet ski ou a prancha de surf da pessoa que está se afogando. O esforço não é seu, Cristo fez o esforço por nós, né? Nós agora temos que subir e confiar, né? Então, o esforço não é nosso, porque se fosse nosso, nós estaríamos no mesmo lugar, continuando se afogando. Então, para finalizar, irmãos, eu quero que isso fique bem claro, né? Eu quero que vocês entendam, assim como eu duramente tive que entender, e eu espero que vocês, assim, o perito não tá aqui hoje não, né? Mas o nome do perito, o apelido dele se chama esse porque
ele aprende com os erros dos outros. Então eu convido os irmãos a aprenderem com o meu erro, porque Deus teve que intervir diretamente, me puxar de dentro da lama, justamente porque eu não estava achando essa rocha. E não porque eu não sabia, mas porque eu me deixei levar pelo desespero, né? Então, não confiem em vocês mesmos, né? Vocês não vão dar conta. E eu não estou falando isso para desmerecer ninguém. Cada um tem suas capacidades, mas todas elas são dadas por Deus, né? E o Deus que sustenta cada uma delas. E se a gente tentar só nas habilidades nossas, nós vamos nos frustrar e nos afogar. Busquem Cristo, usem esse desespero que vocês sentem, que todos nós sentimos em momentos da nossa vida, para nos aproximarmos de Cristo, né? Para vencer todas as barreiras que estavam impedindo nesse primeiro momento a buscar Cristo, porque essa mulher poderia ter buscado Deus desde o começo, né? Orado para Ele, né? Claro que Jesus há 12 anos atrás não estava no seu ministério ainda, mas Deus existia desde sempre e ela poderia ter orado para Ele, mas não, ela foi buscar nos médicos primeiro, né? Mas nós podemos aprender com o erro dela, nós podemos aprender com o meu erro e ir direto a Cristo, né? E entendam, irmãos, entendam, não só como Cristo é a única saída de fato para o desespero, como Ele é infinitamente melhor do que qualquer outra coisa que a gente possa se apoiar, porque enquanto uma no máximo vai nos tirar daquele desespero específico, Cristo vai nos chegar com vá em paz e a sua fé o salvou. Eu gostaria de orar aqui agora e pedir para que Deus crave isso no nosso coração, né? Porque essas coisas, elas são internalizadas através da experiência, porque enquanto a pessoa esquece facilmente, o nadador esquece facilmente daquela placa, né? Se nós não temos isso gravado no nosso coração, não vamos nos lembrar no momento de desespero. Então, nós temos que pedir também a Deus que a capacidade dele, não a nossa, de usar o Espírito dele para que isso fique guardado em nosso coração, para que nos lembremos nos momentos de desespero que nós não podemos confiar em nós, que nós temos um Cristo que é a única saída e que ele nos garante coisa muito melhor do que aquilo que pedimos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, por quem o Senhor é, Deus, por o Deus maravilhoso que o Senhor é, o Deus forte, Deus, o benevolente que o Senhor é, Pai, que o Senhor não briga por nós imundos ter encostado no seu manto, mas que o Senhor nos fala, vá em paz e a sua fé o curou, Deus. Muito obrigado por quem o Senhor é, pela oportunidade que o Senhor deu para nós que estamos desesperados, Pai. O teu Filho Jesus, a nossa rocha pelo qual nós podemos nos apoiar nesse poço que nós nos enfiamos no desespero, Pai. Pai, que nós possamos utilizar do Senhor, Pai, somente do Senhor para lutar contra o pecado, para seguir uma vida de acordo com a Tua vontade, Deus, porque o Senhor faz tanto o querer quanto o efetuar, Pai. Então que o Senhor nos ajude com isso, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para que através do Senhor nós possamos viver uma vida de acordo com a sua vontade, porque as coisas é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Só imagina uma mulher. As irmãs talvez tenham a capacidade de assimilar isso melhor do que nós homens. Uma menstruação de 4 dias é incômoda, né? 5, um pouco mais. Uma menstruação de 7 dias. Imagina uma menstruação de 15 dias. Metade do mês. Essa mulher tinha uma menstruação de 12 anos. Um fluxo contínuo de sangue que gerou um inferno na vida dessa mulher. E aí quando essa mulher entende, meus irmãos, o que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tudo acontece. E é exatamente isso que o Otávio trouxe ao nosso coração. Nós
no nosso cansaço, no nosso incômodo, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas aflições, nas nossas tentativas de nadar contra a correnteza. Nós precisamos confiar as nossas vidas a Jesus, entregar as nossas aflições aos pés da cruz, confiar que Ele é soberano, tem poder para nos livrar daquela situação que nós estamos vivendo, de desesperança. O Otávio começou a reflexão mencionando a vez que eu encarei uma corrente de retorno. E foi exatamente isso. Você vai perdendo as forças. E quanto mais você nada contra a corrente de retorno, mais você afunda. E quando você tenta buscar o chão, cadê o chão? E olha que eu tenho 2 metros de altura. E aí você começa a gritar desesperadamente. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a gritar. A água pegava aqui em mim. Alguns segundos depois, a corrente de retorno fez com que a água já estivesse passando na minha cabeça. E eu já estava sem força para lutar contra aquela remar. E do nada, aparece um surfista com uma prancha na minha frente assim. E eu me agarro àquela prancha. É isso, irmãos. Jesus é esse surfista nas nossas vidas. Jesus é esse salvador no meio dos nossos momentos de desesperança, nos meios dos nossos momentos de aflições. Nós só precisamos compreender essa mensagem e aplicá-la aos nossos corações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Foi bem entendido por essa mulher. E ela fez de tudo para tocar em Jesus. Se eu apenas tocar nele, eu creio que eu serei curada. Você tem se esforçado para tentar ao menos tocar nele e se deixar tocar por ele? Esse é o nosso desafio, meus irmãos. E esse é um apelo feito nessa noite pelo irmão Otávio. Que você realmente se entregue a Jesus a ponto de permitir que no meio das aflições, das tempestades, dos problemas, e todos nós passamos por elas, eu dificilmente estava fazendo uma retrospectiva ali enquanto o Otávio estava pregando, e eu fazendo uma retrospectiva na minha vida para entender qual foi o ano que eu não passei por aflições e eu não consegui achar. Constantemente, todos os anos da minha vida, com exceção dos primeiros anos, quando você é bebezinho, você não passa por tanta aflição, só gases, Mas depois que eu cresci, até hoje, é uma aflição atrás da outra. E sem Jesus não é possível encarar algumas delas, não seria possível encarar algumas delas. Dificilmente seria possível atravessar determinadas tempestades da minha vida se não fosse a prancha de Jesus me sustentando. Então que assim seja com cada um de nós, meus irmãos, que assim seja com você que nos acompanha pelo vídeo, que assim seja com você que está aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós vamos orar mais uma vez e vamos cantar um cântico. E depois, enquanto cantamos esse cântico, você que está aqui e você que está em casa também pode fazer isso, trazer o seu pedido de oração aqui à frente. E você pode enviar para contato@igrejadocoração.com, que nós vamos interceder pelo seu pedido de oração durante toda a semana. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela mensagem que o teu servo Otávio trouxe aos nossos corações como instrumento do Senhor, direcionando as nossas vidas para aprender com essa experiência poderosa da mulher do fluxo de sangue. Deus, que assim como foi com ela, assim como Cristo foi com ela, assim como ela também teve a percepção de enxergar Jesus em meio à aflição, que nós também possamos passar por essas experiências em meio às nossas aflições, em meio às nossas tribulações.
Seja conosco, meu Deus. Nos ajude, dê clareza para cada um de nós aqui entendermos que se ao menos tocarmos no Senhor e permitirmos que o Senhor nos toque, seremos curados, seremos abençoados, seremos transformados, seremos erguidos diante das dificuldades, venceremos, seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa realidade, que esse seja o nosso compromisso, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um que aqui está, abençoe aqueles que também estão em casa, do qual agora, meu Deus, eu me despeço, clamando a Tua direção para a vida deles. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre os Teus servos que em casa estão nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. E para nós que ficamos,